O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Oi, gente, vamos conversar um pouquinho de novo? Fizemos um anúncio na semana passada que agora o Modus Operandi vai ser quinzenal e quem quiser ouvir mais episódios pode nos apoiar pelo Orelo ou pelo Apoia-se. E claro que teve bastante comoção, repercussão, a gente leu tudo que vocês falaram, quem ficou bravo, quem chorou, quem gostou, quem entendeu, a gente leu tudo. Exato, e a gente entende. A gente queria reforçar que, assim, foi de muita reflexão, a gente tá no mercado do podcast há 5 anos, a gente já viveu muitas fases por aqui, teve época com 2 episódios por semana, teve época que a gente lançou só uma temporada, e essa é uma nova fase. Gente, o nosso podcast exige uma equipe grande. A gente faz questão de pagar salários justos para cada um da nossa equipe, mesmo que a gente fique sem receber nós duas, como já ficamos por anos, tá? Então, assim, atualmente não tem como a gente ter uma estrutura que nos permita fazer episódios toda semana e ainda trazer mais episódios extras todo mês, sabe? Então a gente pensou bastante qual que seria, né, a melhor maneira de fazer isso e a gente chegou nessa conclusão. E a gente viu também que alguns de vocês reclamaram do preço. Então a gente fez essa decisão de diminuir o preço para R$15 por mês. E para não prejudicar ninguém, principalmente quem já pagou agora, né, essa primeira leva, a gente vai dar um episódio extra em maio. Ou seja, quem assina esse mês vai pagar R$20 e vai receber 3 episódios. E a partir do mês seguinte vai ser R$15 e 2 episódios exclusivos. A gente não sabe se vai ser assim para sempre, né? O que vai acontecer. Inclusive, no meio deste processo, hoje, quando a gente estava gravando isso aqui, fechamos um publi! Sim, sério. Um milagre aconteceu. Foi do nada, assim. E é isso, né? Tipo, se rolar mais, pode ser que a gente consiga fazer outras mudanças aí pra frente. A gente vai entendendo a situação e, como sempre, vamos avisando tudo vocês. Então é isso. Por enquanto, o podcast vai continuar quinzenal, para quem, né, infelizmente não puder assinar, e tá tudo bem. E a gente leu tudo que vocês disseram, a gente se importa, sim, com todo mundo, a gente quer que vocês participem, que vocês comentem. Então, assim, obrigada por nos apoiar, obrigada por comentar, obrigada a quem não desistiu da gente, né, quem vai continuar com a gente por aqui. A gente se importa, a gente quer que dê tudo certo, que todo mundo fique feliz. E é isso, lembrando que esse mês os episódios do dia 22 e 29 de maio já serão exclusivos, sobre os atentados terroristas em Mumbai e o episódio que vocês já pediram muito pra gente, que é o caso da família Pesseguini. E vale lembrar também que a partir do mês que vem os episódios vão ser alternados, tá? Esse mês a gente fez assim pra dar tempo de avisar vocês com calma e tal, mas mês que vem vai ser um gratuito e um exclusivo, vai alternando cada quinta-feira, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada por quem está aqui com a gente e vamos lá, vamos pro episódio. Eu sou a Mabê. Eu sou a Carol Moreira. Em 1971, Stuart Angel foi sequestrado por agentes da ditadura militar do Brasil e torturado até a morte. Assim como tantas outras vítimas da ditadura, o destino de Stuart era um mistério que o governo pretendia nunca revelar. Mas a mãe dele, Zuzu Angel, estava determinada a descobrir o que tinha acontecido com o filho. Nem que ela tivesse que morrer tentando. Zuleika de Souza Neto nasceu no dia 5 de junho de 21, na cidade de Curvelo, interior de Minas Gerais. Mas pouco tempo depois, a Zuzu, como ficou conhecida desde pequena, se mudou com a família para Belo Horizonte. E desde muito cedo, ela já mostrava interesse pela costura. A mãe dela trabalhava como costureira e a Zuzu usava os retalhos que sobravam para fazer roupas para as bonecas e para as primas. Com o tempo, ela foi pegando o jeito e começou a ajudar a mãe no trabalho. Quando a Zuzu ficou adolescente, a família se mudou para Salvador e a cultura de lá influenciou muito no trabalho de costura dela. Ela começou a fazer roupas mais coloridas, que misturavam vários materiais, com rendas, fitas e seda. E o tema das roupas também era muito tropical e estampado com pássaros e borboletas. Em 1939, quando estava com 18 anos, ela se mudou sozinha para o Rio de Janeiro, porque queria crescer profissionalmente e tal.
E no começo foi bem difícil, porque ela teve que ir conseguindo clientes aos poucos, fazendo roupa para as vizinhas, para as amigas, até que ela conseguiu um emprego fixo em um ateliê de moda e começou a ter uma renda, né, para se bancar. Só que nesse ateliê ela era costureira, não era ela quem criava as peças, né? Então a Zuzu continuava criando por fora, estabelecendo o seu estilo ali aos poucos. Só que no Rio, a vida pessoal dela também deu uma reviravolta. Em 1940, ela conheceu Norman Angell Jones, de 32 anos, um estadunidense. O Norman era um veterano da Segunda Guerra e estava trabalhando no Brasil como economista. Mas como assim ele era veterano em 1940? É porque ele participou bem do comecinho da Segunda Guerra e depois acabou se mudando para o Brasil enquanto a guerra ainda estava rolando, né? Mas é considerado veterano se você participou. Então, foi isso. Aí eles se conheceram numa festa. E rolou já uma atração, assim, instantânea. Alguns anos se passaram e ela acabou engravidando. No dia 11 de janeiro de 46, nasceu o Stuart Edgar Angell Jones, o primeiro filho do casal. Depois que o Stuart nasceu, a Zuzu e o Norman decidiram se casar oficialmente e tiveram mais 2 filhas juntos. A Hildegard Beatriz, que nasceu em 49, e a Ana Cristina, que nasceu em 52. A família amava morar no Rio de Janeiro, né? Eles amavam a praia. E uma das coisas que a Zuzu sempre dizia era que na vida a gente tem que enfrentar as ondas e atravessá-las sem temor. Esse amor pelo mar foi passado para as crianças e eles guardavam memórias muito boas dos dias de ficar na praia, né? Aquela coisa gostosa, outra época também, imagina. O Stuart, inclusive, acabou virando atleta de remo pelo Flamengo, de tanto que ele gostava de água. Mas acabou que em 1960, a Zuzu e o Norman se divorciaram e ele voltou para os Estados Unidos. A gente não conseguiu achar um motivo exato, assim. Alguns lugares falam que ele não estava conseguindo emprego no Brasil, que isso estava dando problemas para o casal. Outros falam que, outros problemas de relacionamento. A gente não achou, assim, um foco. E apesar da separação, a Zuzu manteve seu nome de casada, né? E ela ficou para sempre com esse nome de Zuzu Angell. Com o passar dos anos, a Zuzu finalmente conseguiu se encontrar no mercado e criar suas próprias roupas. Ela ainda trabalhava para ateliês de costura, mas agora ela era estilista. E essa história de trabalhar para os outros não era o sonho dela, não. Depois de 30 anos trabalhando no Rio, a Zuzu decidiu juntar todas as economias e abrir a própria loja em Ipanema, em 1969. E depois disso, a fama dela só foi aumentando. Graças aos contatos, às amizades, né, que ela fez ali ao longo dos anos, a Zuzu foi chamada para participar de vários desfiles de moda e começou a criar uma fama internacional, principalmente nos Estados Unidos. Ela ganhou clientes super famosos, como a ganhadora do Oscar, Joan Crawford, a cantora Liza Minnelli e a atriz Kim Novak, que ficou conhecida por trabalhar em Um Corpo que Cai, que é um clássico de Hitchcock, que inclusive é um filmaço. Sim. No pano de fundo da história da família Angell, tinha uma coisa muito importante acontecendo na história do Brasil: a ditadura militar. No dia 31 de março de 64, os militares deram um golpe e derrubaram o presidente João Goulart, alegando que o Brasil corria um risco de se tornar comunista. Isso porque o Jango era mais de esquerda e o mundo todo estava sofrendo uma pressão dos Estados Unidos para combater o comunismo, porque eles estavam em guerra fria com a União Soviética, enfim, essa aula aí vocês devem lembrar. E assim, tem zero prova de que o Jango tinha intenção de implantar regime comunista, mas enfim. E essa foi uma desculpa que os militares usaram para tentar justificar o golpe deles, né? E eles ainda prometeram que iam tomar o poder rapidinho, porque logo ia acontecer outra votação, né? Para escolher quem ia ser o novo presidente, mas, né, não foi isso que aconteceu. O Brasil começou a viver um período de regime autoritário, com muita repressão e censura a qualquer tipo de oposição. Milhares de pessoas foram presas e torturadas pela ditadura, inclusive mulheres grávidas e crianças. A imprensa e os artistas foram censurados e proibidos de falar qualquer coisa que fosse contra o governo. E foi nessa época que o Stuart, já com seus 18 anos, entrou para a faculdade de economia lá na UFRJ. Lá dentro ele começou a se envolver com o movimento estudantil, que era muito focado na resistência à ditadura militar. Nesse movimento, ele conheceu a Sônia Maria Lopes de Moraes, e os dois começaram a ficar cada vez mais envolvidos com a resistência. Eles não queriam ficar parados sem fazer nada enquanto estava todo mundo perdendo a liberdade. Em 67, 3 anos depois do começo da ditadura, o Stuart e a Sônia se juntaram ao movimento revolucionário 8 de outubro. Esse movimento acreditava que a luta armada era necessária para derrubar a ditadura e que a população tinha que se mobilizar para fazer uma revolução.
Um ano depois de se juntarem ao MR8, o Stuart e a Sônia se casaram. Isso foi no dia 18 de agosto de 68. Alguns meses depois, em dezembro, o governo decretou o AI-5, que foi um ato institucional que aumentou ainda mais a repressão, a perseguição política no país. Para ajudar o MR8, o Stuart começou a assaltar lugares para financiar a resistência, o que tornou ele procurado não só pelo governo, mas também pela polícia. E ele e a Sônia sabiam que eles poderiam ser mortos a qualquer momento, então eles começaram a mudar de casa constantemente, às vezes até de 15 em 15 dias. Eles evitavam entrar em contato com a família, né? Porque eles não queriam ser encontrados, não queriam colocar os parentes em risco também, né? E eles começaram a usar nomes falsos, códigos para se comunicarem. E para Zuzu isso tudo era muito difícil, porque ao mesmo tempo ela concordava com os ideais do filho, né? Mas claro que você se preocupa com a segurança dele, né? Então, mesmo tendo todo esse cuidado, a Sônia acabou sendo presa no dia 1º de maio de 69. Nesse dia, ela estava participando de uma manifestação contra o governo e foi presa com outros 3 estudantes. Todos foram levados para serem interrogados e depois a Sônia foi oficialmente levada para um presídio feminino. Ela ficou lá durante 3 meses até ser absolvida pelo Tribunal Militar no dia 6 de agosto de 69. Por causa disso, ela foi expulsa da faculdade, já que a UFRJ é uma faculdade federal, né? Então, e o governo era ali contra as atividades políticas dela, né? No dia 4 de setembro de 69, o MR8, com a ajuda do Stuart, sequestrou o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, o Charles Burke Elbrick. O objetivo inicial era libertar o Vladimir Palmeira, que era um dos principais líderes das manifestações contra a ditadura. Mas depois a ideia evoluiu para a libertação de 15 presos políticos que estavam sendo torturados em prisões militares. Eles descobriram que o caminho que o Charles fazia de casa até a embaixada era sempre o mesmo. Então, parecia ser uma missão fácil. Quando chegou o dia 4 de setembro, eles interditaram o carro no meio do caminho e o Charles até tentou resistir, mas acabou sendo levado. Os sequestradores entraram em contato com o governo e falaram que queriam que eles lessem publicamente uma carta que denunciava os crimes da ditadura e também que libertassem os 15 presos. Eles também teriam que ser levados para um avião especial com destino ao México, e o governo tinha que conceder asilo político a eles. Uma das partes da carta dizia o seguinte: com o rapto do embaixador, queremos mostrar que é possível vencer a ditadura e a exploração se nos armarmos e nos organizarmos. Apareceremos onde o inimigo menos nos espera e desapareceremos em seguida, desgastando a ditadura, levando o terror e o medo para os exploradores, a esperança e a certeza da vitória para o meio dos explorados. Com medo que o embaixador fosse morto, o governo concordou com as demandas. Os presos chegaram ao México no dia 6 de setembro e o embaixador foi solto no mesmo dia. Mas, claro que os militares não iam deixar isso passar sem consequências, então eles foram caçar os responsáveis pelo sequestro. Para evitar ser presa de novo, a Sônia se exilou na França em maio de 70, mas o Stuart não quis ir junto. Lá ela começou a estudar cinema e fotografia na Universidade de Paris e virou professora de português. Durante 2 anos, o Stuart continuou se escondendo dos militares e ajudando a MR8 nos planos de resistência contra o governo. Ele não era um dos líderes do movimento, mas os militares sabiam que poderiam usá-lo para encontrar o pessoal que estava no poder. Um dos principais alvos deles era o Carlos Lamarca, que era o líder do MR8 ali em 1971. O Lamarca era especialmente odiado pelos militares porque, além de fazer parte da resistência, ele tinha sido militar. Então ele foi, traíra, assim. Ele passou os primeiros anos da ditadura servindo ao governo e só tinha desertado em 68, quando ele conseguiu mandar a esposa e o filho para Cuba, para a segurança deles, né? E ele conseguiu entrar em contato com o Carlos Marighella, que era o líder da Ação Libertadora Nacional. Essa era a maior organização armada contra a ditadura militar na época. E muita gente ficou conhecendo esse caso com o filme, Marighella, que foi lançado em 2021, que é um filme muito bom, tem o Seu Jorge no papel principal, dirigido pelo Wagner Moura. Eu entrevistei até no meu canal, se você quiser procurar Carol Moreira, Wagner Moura, você acha a entrevista que eu fiz quando ele dirigiu o filme. Então ele, o Marighella, ajudou o Lamarca a mandar a família para fora do país em segurança, e aí que ele vazou do exército. Então, com essa pressão cada vez maior, dos militares para encontrar o Lamarca, o Stuart sentiu que ele estava realmente correndo perigo. E ele acabou decidindo se arriscar e encontrar com a Zuzu.
o Stuart falou pra ela que se algo acontecesse, que era pra ela não chorar, porque ele tava fazendo o que achava certo. E é óbvio, né, gente, que a mãe ficou super preocupada, tentou convencer ele a ir embora do país, mas ele não quis. No fim do encontro, os dois se abraçaram. E apesar de ainda não saber o que ia acontecer, a Zuzu sentiu que aquela era a despedida deles. E agora uma pausa pra gente falar de coisas leves, coisa boa, bichinhos de estimação. Sim. Gente, eu tive uma cadela, a Bianca. E essa história… Esse nome. Eu amo, né? O nome dos bichos. Essa história é linda, tá? Tipo, sabe aqueles bichos de pelúcia que você pegava em máquina? Tipo, ainda tem hoje em dia, só que quando eu era criança, era febre na praia. Eu ia pro Ubatuba, eu era muito boa, então eu tinha, assim, mais de 50 bichos de pelúcia na minha casa. Era tipo uns coelhos pequenininhos, ursinho pequenininho, era tudo meio que miniatura, assim. E eles ficavam, né, no meu quarto. E aí, enfim, a Bianca tava prenha, tava lá com os cachorrinhos. E aí ela se escondeu um dia embaixo da cama, teve 4 filhotinhos e foi muito maluco acompanhar isso, né? Eu tinha 8 anos, nunca tinha visto um bicho dar luz, né, a outros bichinhos, acompanhar o nascimento, enfim. Infelizmente, um dos filhotes nasceu morto. E aí a gente enterrou, né? E, enfim, ela continuou com os outros filhotinhos. E aí no dia seguinte, quando a gente foi ali ver, né, embaixo do colchão, onde ela tava guardando os filhotinhos, ela tinha pegado um bicho de pelúcia no meu quarto e colocado no lugar. E ela simplesmente, amiga, ela ficou cuidando dos filhotes durante meses, assim, e do bicho de pelúcia. Ela não deixava chegar perto dele. Eu nunca consigo entender o que foi isso, sabe? Se ela sabia que ele tinha ido embora, se foi a forma como ela, sei lá, lidou com aquilo, sabe? Tipo, de trazer… Porque eu achei tão forte, achei tão lindo. Muito que ela fofo. carregava os filhotinhos e sempre pegava o bicho de pelúcia, como se fosse o filhote dela. Muito fofo. Eu tenho 3 bichos, inclusive eles estão causando aqui. 2 cachorros e um gato, né? E o Damon é um gatinho branco e cinza. Ele apareceu na porta de casa. Ele tava todo arranhado e ele era super mansinho. Até que a gente achou que ele era de alguma casa, assim, porque ele era muito bonzinho. Mas depois do resgate, ninguém apareceu. A gente divulgou em vários grupos do bairro, da rua, do não sei o quê, e nada. E eis que uns 2 meses depois, eu acho, o moço que cuidava da rua, assim, né, o guardinha da rua, veio me chamar, falando que na padaria ali perto da casa, né, que eu morava, tinha um aviso de alguém procurando um gato, e ele achava que era o Damon. Tipo, o dono real do Damon tava procurando por ele. E aí, gente, eu já comecei a chorar na hora, já saí correndo atrás do gato pela casa, abracei o gato, comecei já desesperada, chorando. Aí o Beto, né, não era meu marido ainda, mas ele foi correndo lá, ele tava de bermuda, assim, né? Saiu correndo e tal. Foi lá na padaria ver o aviso. E de lá mesmo ele me ligou, porque ele viu que eu tava desesperada, né? E era uma gata fêmea, preta. Tipo, não tinha nada a ver. E eu já, assim, chorando que eu ia ter que devolver o Damon. Ai, gente. Desesperada. Não dá. Depois de meses, né, amiga? Não dá, já. O prazo já… Não, já 2 dias ele já tava, assim, muito íntimo, né? Imagina Sim. meses. E é isso, eu amo que eles entram na nossa vida, eles tomam conta, gente. Muito. E a gente tá sempre se preocupando com eles. E é aí que a Pet Love brilha, tá? Porque tem plano de saúde pros pets. E por um valor acessível por mês, você vai garantir uma cobertura completa. Sim, gente, é o melhor plano de saúde do Brasil. São 5 opções de planos, do básico até o mais completo, e não tem fidelidade, então você cancela a hora que você quiser. E você pode fazer tudo digitalmente, por site ou por aplicativo, inclusive pesquisar a clínica mais próxima. E é o mesmo preço para qualquer pet. E ainda tem desconto progressivo para quem tem mais de um pet na família, né? Alô, Carol Moreira, mãe de 3 aí. Nossa, o policial tá aqui. Ô, Miquel, peraí. Ó, gente, se você assinar no mês de maio, você ganha 50% de desconto na primeira mensalidade. É só usar o nosso cupom exclusivo, Modus Operandi 50, e ainda esse mês não tem carência para consultas generalistas e vacinas. Então vocês olhem os termos para saber todos os detalhes. Então, bora conhecer os planos de saúde pro seu pet? O link vai estar na descrição. Plano de saúde Pet Love. Se tem pet, tem que ter.
No dia 14 de maio de 71, o Stuart foi encontrado pelos militares no bairro do Grajaú, no Rio de Janeiro, perto de onde ele morava. Ele foi colocado no porta-malas de um carro e levado para a base aérea do Galeão para ser interrogado. Mas claro que esse interrogatório não foi numa salinha da delegacia com um gravador ligado, né? A gente não tem como saber o que realmente aconteceu. Então, tudo que a gente vai contar agora foram relatos de testemunhas que estavam presas no mesmo lugar que o Stuart. A versão mais conhecida foi dada pelo Alex Polari, que disse que tinha visto o Stuart ser torturado pela janela da cela dele. Sobre o Alex, ele era um poeta que tinha sido preso pela militância dele contra o governo e ele conhecia o Stuart também. E aí, como o esperado, né, os militares queriam informações sobre o paradeiro do Carlos Lamarca, o líder do MR8. E aí o Stuart teria se negado a falar e as torturas foram ficando cada vez piores. Em um momento, ele foi amarrado na parte de trás de um carro e arrastado pelo pátio do quartel. Os militares também obrigaram o Stuart a colocar a boca no escapamento, aquela parte onde saem os gases do carro, onde fica super quente. No final do dia, o Stuart foi deixado no pátio e passou a noite toda pedindo por água. O Alex ouvia os pedidos dele, mas não tinha nada que ele pudesse fazer para ajudar. Na manhã seguinte, ele viu o Stuart sendo retirado do pátio sem vida. O Stuart foi torturado por cerca de 2 dias antes de morrer por consequência das lesões físicas e do envenenamento por gás aos 26 anos de idade. Apesar do Stuart não ter dado nenhuma informação sobre o paradeiro do Lamarca, os militares conseguiram encontrá-lo ainda em 1971. Lamarca estava escondido no interior da Bahia com outros membros da resistência até que foram encontrados pelos militares. Todos foram mortos em um tiroteio no dia 17 de setembro. No dia 22, o governo emitiu um comunicado dizendo que era proibido publicar qualquer notícia sobre o Lamarca a partir daquele dia. Eles ainda disseram que qualquer referência ao Lamarca favorecerá a criação do mito ou deturpação, propiciando imagem de Marte que prejudicará interesses da segurança nacional. Sem notícias do Stuart, tudo o que a Zuzu conseguia pensar era na história do Rubens Paiva, que tinha sido levado pelo exército e nunca mais foi visto pela família. Isso porque, em janeiro de 71, né, aquele mesmo ano, e 4 meses antes do desaparecimento do Stuart, militares invadiram a casa da família Paiva e levaram o Rubens para prestar depoimento. Depois disso, ninguém sabe exatamente o que aconteceu com ele. Vocês sabem da história agora, né? Principalmente por causa do filme do Walter Salles com a Fernanda Torres, que ganhou, né, o Oscar de melhor filme estrangeiro 2025, né? O filme Ainda Estou Aqui. E toda essa história do Rubens ficou sendo falada ali na época, como vocês devem ter visto no filme, né? Então a Zuzu estava apavorada. E o primeiro lugar que a Zuzu foi procurar pelo filho foi no DOI-CODE, que oficialmente era um centro de informação do governo militar, mas que na real era onde eles organizavam a tortura e os assassinatos dos que eles consideravam inimigos do governo. Chegando lá, os agentes falaram para ela que não tinham nenhum registro de que o Stuart tinha sido preso, então ela poderia ficar despreocupada. E no começo ela ainda teve esperança de que ele estava preso em algum lugar, ou que talvez ele tivesse conseguido fugir do país. A Sônia ainda estava na França, então talvez ele pudesse ter mudado de ideia, ter ido encontrá-la. Mas depois de meses sem nenhuma notícia, o que não era comum para o Stuart, essa esperança foi acabando. E a Zuzu sabia que o filho dela só podia estar morto. A Zuzu passou a visitar vários quartéis, bases militares e órgãos do governo pedindo por informações. Mas eles sempre desconversavam, não sabiam, né? Ah, não sabemos de nada. Ou, a gente soube que ele fugiu. Ah, não, a gente viu que ele tá escondido. Tipo, começava a inventar coisa, né? Os militares chegaram a deixar a Zuzu entrar em algumas bases, onde tinha gente presa, né? Pra ver se ele tava em alguma cela e tal. Só que claro que eles deixaram ela entrar só nas prisões oficiais, né? Porque a gente sabe que tinham vários lugares onde pessoas estavam sendo torturadas e eram tudo clandestinos, né? Assim, não eram prisões oficiais lá, né? Então, nessas prisões que ela visitou, parecia que eles tratavam os presos com mais respeito, entre aspas, né? Que era mais limpinho, organizado, enfim. Um dos militares até brincou com a Zuzu, dizendo que até ela ia querer passar uns dias por lá. Enquanto a Zuzu tinha certeza de que eles eram responsáveis pelo desaparecimento do filho, eles estavam tentando encobrir os próprios crimes. Eles nunca negaram que Stuart era sim procurado pela justiça, já que ele fazia parte do MR8, mas fingiram que não faziam ideia de onde estava. Inclusive, sempre diziam que estavam também procurando por ele.
Cartazes com a foto do Stuart, com título procurado, foram espalhados pela cidade. Tudo isso para descredibilizar a história da Zuzu e fazer ela sair de doida. Porque como que o governo ia ser responsável pelo sequestro do filho dela se ele mesmo estava tentando encontrá-lo? Uma das pessoas que ela conseguiu falar foi um bispo da aeronáutica. Esse bispo visitava bases militares para conversar com os presos, então ele tinha algum conhecimento ali, né, de quem estava nas prisões e tal. Ele falou para Zuzu que nunca tinha visto o Stuart, mas, de acordo com ele, mesmo que o Stuart tivesse preso, não era para ela se preocupar, porque ele falou: não, os militares torturam sim os presos, mas é assim, tranquilinho, é só uns choquinhos fracos e tal. Então, mesmo que ele tivesse, né, sendo torturado, não seria o suficiente para matá-lo. Então, o bispo falou para a mãe do cara que era: não, fica tranquilo, que essa tortura não é nada demais, tá? Imagina ouvir isso de um bispo. Nossa. A Zuzu continuou insistindo que o governo tinha que ter uma informação sobre o que tinha acontecido com o filho dela. E uma dessas vezes, eles disseram que não tinha nenhum registro de Stuart, mas que tinha um registro de Stuart Edgar Angel Gomes. E esse outro Stuart tinha sido preso por participar de 4 assaltos, mas conseguiu escapar da polícia e eles não faziam ideia de onde estava. E como o nome era parecido demais para ser coincidência, a Zuzu achou que tinha provavelmente sido um erro de digitação, e que eles estavam sim falando do filho dela. E esse documento não ajudava ela a encontrar o Stuart, mas pelo menos era algum registro do que poderia ter acontecido com ele. Até que em agosto de 71, a Zuzu conseguiu um documento oficial do governo dizendo que eles sabiam sobre o Stuart. O documento negava que ele tivesse sido preso, mas sim que ele tinha praticado crimes contra a segurança nacional, como o sequestro do embaixador dos Estados Unidos, que aconteceu ali em 69. Além disso, ele era suspeito por participar de diversos assaltos e estar ligado a organizações criminosas. E esse foi o primeiro documento oficial que a Zuzu conseguiu do governo, mas que ainda negava qualquer envolvimento no desaparecimento do Stuart. A Zuzu contratou um advogado para ver se ela conseguia informações por vias legais, né? E esse advogado chegou um dia com uma notícia muito boa. Ele disse que tinha entrado em contato com um major do exército chamado Flores, Major Flores, e ele tinha dito que o Stuart estava vivo, que ele estava preso, que ainda estava sendo interrogado. Só que a Zuzu podia ficar super tranquila que dali uma semana ela iria poder encontrar o filho. Aquela era a melhor notícia que ela podia ter recebido, né? Ela ficou super animada, ficou super feliz. Mas, gente, vocês estão sentados? Antes que a semana passasse, tanto o advogado dela quanto o Major Flores morreram. E ela não teve mais notícias sobre o Stuart. A gente não tem confirmação de que eles foram assassinados. Enfim, não sei se foi uma coincidência terrível ou se, né, uma coisa ali conspiratória, mas realmente os dois morreram, gente. A família do Major entrou em contato com a Zuzu e disse que ele tinha confirmado que tinha interrogado o Stuart, sim, mas que não faziam ideia de onde ele estava. Só que os familiares não tinham nada que pudesse provar essa história que o Stuart estava vivo, onde que ele estava preso, enfim. E já que pedir não estava funcionando, a Zuzu resolveu usar o que ela sabia melhor para gritar para o mundo sobre o que estava acontecendo. Antes do desaparecimento, do filho, ela era conhecida pelas roupas coloridas e alegres que mostrava a cultura do Brasil. E depois disso, ela resolveu usar a moda para denunciar os crimes da ditadura. No final de 71, ela fez um desfile no consulado do Brasil, nos Estados Unidos, e não foi nada do que o público estava esperando. Se ela era famosa pelas estampas com pássaros, ela tinha modificado a coleção para mostrar pássaros dentro de gaiolas. Ela também gostava de usar anjos nas estampas para fazer referência ao sobrenome Angel dela. Mas nessa coleção, os anjos estavam ensanguentados ao lado de canhões de guerra. A Zuzu compareceu ao desfile com um vestido todo preto e uma braçadeira que representava o luto dela pelo filho. Depois de um ano batendo em todas as portas que ela podia, ela estava ficando sem alternativas. Até que no Dia das Mães de 72, ela recebeu uma carta que mudou tudo. Era do Alex Polari, aquele cara que a gente falou que tinha ficado preso no mesmo lugar que o Stuart. E ele contou toda a história da tortura, tudo que ele tinha visto, pela janelinha ali da cela dele. Isso tinha acontecido na base aérea do Galeão. Então, agora a Zuzu sabia um lugar para procurar informações. Só que a carta também veio com a triste confirmação, gente? Que o filho dela realmente tinha falecido como consequência dos dias de tortura. O Alex não tinha como saber o que tinha acontecido com o corpo do Stuart, Mas a Zuzu não iria descansar até ela descobrir. Quando ela soube que o Stuart tinha sido preso na base aérea do Galeão, esse virou o foco dela.
Foram meses insistindo que eles tinham que saber alguma coisa, porque uma fonte tinha contado pra ela que tinha visto o Stuart por lá. Gente, eu gosto porque assim, ela não desiste, mano. Ela Sim. tá lá pentelhando a polícia, sabendo. E, cara, já é perigoso ela fazer isso, né? Tipo, Sim. eu acho que ela é um dos grandes exemplos que a gente teve de luta mesmo, né? De insistir, de ir atrás, de não deixar barato. E ela não podia contar, né, quem que tinha falado isso pra ela, porque ela não podia arriscar a vida do Alex. E então ela ia lá, insistindo, mas os militares continuavam negando. Só que nessa altura, gente, a Zuzu já tava falando pra Deus e o mundo, pra quem quisesse ouvir, que o Stuart tinha sido torturado e morto na base aérea do Galeão. E ela ia dar um jeito de provar. Ela falou com jornais do Brasil, falou com jornais do exterior, entrou em contato com políticos, até que a pressão das denúncias dela tiveram uma consequência. Do nada, todos os militares de alto escalão que poderiam ter informações sobre o Stuart foram obrigados a se aposentar. Olha que coincidência. E eles, inclusive, ficaram muito irritados com isso, porque tinha gente muito mais velha, que para eles deveria se aposentar antes, mas simplesmente o governo mandou todo mundo sair de lá. Os presos da base também foram transferidos. É como se eles quisessem apagar o que tinha acontecido e começar do zero. Um dos obrigados a se aposentar foi o Abílio Correia de Souza, que era chefe do CISA, Centro de Informação de Segurança da Aeronáutica. Ele era reconhecido pelos presos como o cara responsável pelas torturas dentro da prisão. O Alex tinha escrito sobre ele na carta para a Zuzu. E o CISA, onde o Abílio trabalhava, era tipo um serviço de espionagem da ditadura. O principal foco deles era mandar espiões infiltrados em grupos de resistência para saber o que eles estavam planejando ali contra o governo. Provavelmente foi assim que os militares ficaram sabendo onde o Stuart estava, né? E aí conseguiram sequestrá-lo e tudo mais. Outro militar que foi afastado foi o brigadeiro João Paulo Burnier, que era comandante da base do Galeão. Por pressão do governo americano, o presidente Médici decidiu que era melhor afastar o cara do cargo para ver se dava uma acalmada aí na situação. Além do caso do Stuart, o Burnier também é apontado como culpado pelo sequestro e tortura do Rubens Paiva. Em maio de 73, a Sônia, a esposa do Stuart, voltou clandestinamente para o Brasil e decidiu se juntar novamente à resistência. Dessa vez pela ALN, que a gente já comentou mais cedo, que é a Aliança Libertadora Nacional. E lá, a Sônia conheceu o Antônio Carlos Bicalho Lana, e eles começaram a namorar. Em novembro daquele mesmo ano, a Sônia e o Antônio alugaram um apartamento. Mas o que eles não sabiam é que tinham agentes do governo se passando por funcionários do prédio para ficar de olho neles. Naquele mesmo mês, os dois foram presos e mortos. Existem algumas versões sobre o que realmente aconteceu com a Sônia e o Antônio. A versão da família da Sônia é que eles foram torturados durante 2 dias. Ela teria sido estuprada com um cacetete, causando hemorragia interna, e morreu depois de levar 2 tiros. Inclusive, gente, olha que absurdo, esse cacetete foi enviado para a família por um dos coronéis responsáveis pela tortura. Uma segunda versão diz que a Sônia e o Antônio foram torturados entre 5 e 10 dias na prisão e depois foram mortos a tiros. E depois eles teriam sido colocados na porta da prisão para servir de exemplo. Depois, os militares armaram uma cena para justificar a morte deles e criar a versão deles da história. No dia 30 de novembro, os dois foram colocados em um carro para parecer que tinham morrido em um tiroteio contra os militares. Os jornais O Globo e o Estado de São Paulo noticiaram a morte da Sônia e do Antônio como se eles tivessem morrido a caminho do hospital depois desse tiroteio. Como eles usavam nomes falsos para se protegerem, os dois foram enterrados como indigentes primeiro, porque a família não fazia ideia que eles tinham morrido, né? E aí foram anos até a família conseguir recuperar o corpo deles para enterrá-los, né? Com o carinho e a dignidade que eles mereciam. Sem conseguir nenhuma informação no Brasil, a Zuzu resolveu levar a preocupação para o exterior. E como o pai do Stuart era dos Estados Unidos, né, ela entrou em contato com o governo de lá para ver se eles podiam fazer alguma coisa. Afinal de contas, o Stuart era filho de um americano. Ela denunciou o assassinato do filho para o senador Ted Kennedy, o irmão do JFK, que tinha sido presidente ali nos Estados Unidos nos anos 60. E essa denúncia, junto com as coleções de roupas políticas que ela continuava lançando, viraram notícias no mundo. E como tudo isso estava sendo feito fora do Brasil, não tinha como o governo militar fazer alguma coisa a respeito. Então, ela logo virou notícia pelo mundo.
Jornais como o New York Times, Washington Post, americanos, né, noticiaram os lançamentos das coleções, como elas estavam ligadas ao desaparecimento do seu filho. O Le Monde, da França, sempre foi muito crítico sobre a ditadura no Brasil, destacou a luta por justiça da Zuzu. O jornal falou que iriam ajudá-la a não ser silenciada, como tantas outras mães que tinham perdido os filhos, né, para a ditadura. E além dos jornais, a Zuzu também conseguiu o apoio de celebridades dos Estados Unidos, porque ela tinha os clientes dela, né? Tipo a atriz Joan Crawford, a cantora Liza Minnelli. Elas mandaram mensagens de apoio a Zuzu, elogiando a sua força, né? Torcendo pra ela conseguir justiça e tudo mais. E a Zuzu aproveitou muito esse reconhecimento que estava tendo. Ela se metia onde podia, sabe? Até onde ela nem podia para denunciar o que tinha acontecido com o Stuart. Por exemplo, o Henry Kissinger, que era o secretário de Estado dos Estados Unidos, estava visitando o Brasil. E a Zuzu decidiu que ia entregar para ele as informações que ela tinha sobre o Stuart. Ela furou a segurança do hotel onde ele estava para entregar um dossiê com toda a investigação que ela tinha feito sobre o assassinato do filho. E uma outra vez, gente, olha isso que ela fez. Quando ela estava voltando dos Estados Unidos, a Zuzu pegou o microfone da aeromoça e ela anunciou para os passageiros que eles estavam prestes a aterrissar no Brasil, um país onde torturavam e matavam jovens estudantes. A Zuzu não tinha medo do que o governo militar pudesse fazer com ela. Até o último suspiro, ela não ia se calar sobre a injustiça que o Stuart tinha sofrido. Em abril de 75, a Zuzu visitou o jornalista Zuenir Ventura, de quem ela era amiga. Antes de ir embora, ela deixou com ele um bilhete manuscrito que dizia: "Se algo vier a acontecer comigo, se eu aparecer morta por acidente, assalto ou qualquer outro meio, terá sido obra dos mesmos assassinos do meu amado filho." E o Zuenir não foi o único a receber esse tipo de aviso dela. No começo de abril de 76, ela encontrou com o cantor e compositor Chico Buarque, que era amigo dela, e ela deixou uma carta com ele antes de ir embora. E ela dizia: "Se eu aparecer morta por acidente ou outro meio, terá sido obra dos assassinos do meu amado filho." Durante os anos de investigação sobre a morte do filho, ela recebeu vários telefonemas e cartas ameaçadoras. Quanto mais perto ela chegava da verdade, né? Quanto mais alto ela falava, pior as ameaças ficavam. Então a Zuzu sabia que ela não ia ficar segura por muito mais tempo. No dia 14 de abril de 76, uma semana depois de entregar a carta ao Chico Buarque, o telefone da Zuzu tocou de madrugada. Mais uma vez, um homem, provavelmente militar, ameaçando ela. Só que ela já tinha aprendido a lidar com aquilo e precisava seguir com a vida. Naquele dia, ela tinha vários compromissos profissionais e acordou cedo para ir até a sua loja em Ipanema. Ela deu mais entrevistas e se encontrou com representantes da Embaixada dos Estados Unidos para falar sobre o caso. E à noite ela tinha uma festa marcada. E aí tudo foi acontecendo normalmente, ela bateu papo com os amigos, comeu um negócio lá. E foi uma noite ok, né? Mas ela tinha outras prioridades. Os amigos falavam que ela sempre estava com muito sono, então ela não via a hora de ir para casa dormir. Ela tinha ido para a festa direto da loja, mas tinha pegado um táxi. Então um amigo se ofereceu para levá-la de carro até a loja para ela poder pegar o carro e aí sim para casa. Quando eles chegaram lá, era por volta das 3 da manhã e a Zuzu partiu a caminho de casa com o seu carro. E quando ela estava dirigindo pela estrada que liga os bairros da Gávea e de São Conrado, o carro derrapou na saída do túnel Dois Irmãos. Depois de capotar algumas vezes, bateu na mureta de segurança e saiu da pista. Pessoas que ouviram o acidente ligaram para emergência, mas quando a ambulância chegou, já era tarde demais. Aos 53 anos, a Zuzu Angel estava morta. O relatório inicial da polícia classificou como um acidente. Algumas possibilidades apresentadas eram que a Zuzu podia ter bebido no encontro e estava dirigindo bêbada, ou que ela tinha dormido no volante porque era bem tarde, ou até um problema mecânico do carro, né? Mas claro que nenhuma dessas alternativas foi oficialmente confirmada. E apesar disso, a causa da morte foi dada como acidental. Ainda na madrugada, a Hildegard, né, a filha do meio da Zuzu, recebeu um telefonema contando sobre o acidente. E assim como a mãe, ela tinha certeza que nada era coincidência. Ela sabia que alguém tinha matado a mãe dela, assim como tinham matado o irmão e a cunhada. Então ela pegou um avião de São Paulo, onde ela morava, e foi para o Rio. A Zuzu foi enterrada no cemitério São João Batista,
no dia 15 de abril de 76, um dia depois do acidente. Depois da morte da Zuzu, a ditadura militar ainda iria durar mais 9 anos e ser responsável por centenas de outras vítimas. A ditadura só acabou em 15 de março de 85, mas os crimes que eles tinham cometido ao longo de todos aqueles anos ainda iam demorar muito para serem julgados. Em 95, o presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou a Lei dos Desaparecidos, que reconheceu a responsabilidade do governo brasileiro por essas mortes e desaparecimentos. Essa lei permitia que as famílias recebessem um atestado de óbito dos desaparecidos e uma indenização de, em média, R$120 mil. Assim como a mãe, as filhas Hildegard e Ana Cristina nunca desistiram de encontrar a verdade. Elas sabiam quem eram os responsáveis pela morte da mãe e do irmão e estavam determinadas a provar. Em fevereiro de 96, mais de 20 anos depois da morte do Stuart, a Hildegard conseguiu pedir para que o governo brasileiro emitisse a certidão de óbito do irmão, já que até então ele constava como desaparecido. Para quem assistiu ao filme Ainda Estou Aqui, é nesse mesmo momento que a Eunice conseguiu a certidão de óbito do Rubens Paiva. Essas foram apenas 2 das centenas de famílias que finalmente conseguiram encerrar esse capítulo de tanto sofrimento. Junto com a Lei dos Desaparecidos, foi criada a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos, que ficou responsável por investigar casos de homicídio que poderiam ter sido motivados politicamente, né? Que nem esse caso. O problema era que a família das vítimas tinha que provar para o governo que a morte das pessoas tinha sido culpa da ditadura. E só aí que eles iriam investigar. E, gente, claro que muita gente não tinha como provar isso, muito menos ter recursos para tentar provar isso, né, para ver se o governo iria, talvez, assim, um absurdo, né? No caso da Zuzu e do Stuart, era um pouco mais fácil, né, porque a luta da Zuzu foi muito aberta, né? Ela falava para todo mundo que quisesse ouvir, né? Enfim, a gente falou aqui no avião, nas roupas que ela fazia. Então, era meio óbvio o que tinha acontecido com ela, né? Que isso poderia ter sido politicamente motivado, tudo mais. Então, além da certidão de óbito do Stuart, a Hildegard também pediu que a morte da mãe fosse categorizada como responsabilidade do governo militar. Além de todos os documentos da investigação da Zuzu sobre a morte do Stuart, a família também apresentou provas de que os possíveis motivos do acidente não faziam sentido. Primeiro que a Zuzu não bebia, então ela não podia estar bêbada e perder o controle do carro. E dias antes o carro tinha passado por uma revisão, estava tudo certo. Então, não tinha como ser uma falha mecânica. Além disso, ela tinha deixado os bilhetes com amigos, dizendo que se algo acontecesse com ela, a culpa era da mesma ditadura militar que tinha assassinado o Stuart. Em 98, a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos chegou à conclusão que Zuzu se encaixava na definição da pessoa que, por ter participado ou por ter sido acusada de participação em atividades políticas, tenha falecido por causas não naturais, independências policiais ou assemelhadas. Durante a investigação, eles descobriram 2 testemunhas do acidente. Uma delas tinha visto o carro da Zuzu sendo empurrado por outro carro e jogado para fora da pista. Outra estava em casa e ouviu o barulho do acidente, e quando ela desceu do prédio já tinham várias viaturas em volta do carro. Tipo, muito rápido, né? Meio suspeito, porque como que a polícia tinha conseguido chegar lá se nem, sei lá, se a própria moça que morava no prédio não tinha chamado a polícia ainda, sabe? Então essas testemunhas não tinham ido atrás de nada porque tinham falado que era acidente, né? Então, aí eles vieram à tona, né? E aí o governo declarou que a morte não tinha sido um acidente, mas os militares continuaram negando o envolvimento. Em setembro de 2013, o jornal O Globo conseguiu acesso a um documento inédito do Serviço Nacional de Informações. O nome do Stuart aparece numa lista junto a outros 89 nomes de guerrilheiros mortos seguidos por datas das mortes. No caso do Stuart, a data da morte foi dada como dia 16 de maio de 71, 2 dias depois da sua prisão. Mas o documento não dizia o que tinha sido feito com o corpo e essa informação continua sendo um mistério até hoje. Pelo que as investigações descobriram ao longo dos anos, existem 2 opções mais prováveis. A primeira é que Stuart tenha sido jogado na Restinga da Marambaia, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro, e outra é que ele tenha sido enterrado com outro nome em um cemitério no interior do Rio. Em 2014, uma nova prova impossibilitou que os militares continuassem negando tudo.
O Cláudio Antônio Guerra, que tinha sido um agente do governo militar, lançou o livro Memórias de uma Guerra Suja, em que conta vários crimes que participou na época da ditadura. E entre eles estava o assassinato da Zuzu. Para provar o envolvimento dos militares, o Cláudio apontou um detalhe que ninguém tinha percebido durante todos esses anos. Em uma foto tirada no local do acidente, dava para ver o coronel Fred Perdigão Pereira, que era conhecido como um dos torturadores da ditadura. E essa foto tinha sido publicada no jornal O Globo para noticiar o acidente, mas ninguém tinha se tocado que esse coronel estava lá. Para a Comissão da Verdade, essa foto era prova suficiente do envolvimento dos militares na morte da Zuzu. O coronel Pereira tinha sido acusado de assassinatos, torturas e desaparecimento de opositores da ditadura militar. Então não fazia o menor sentido ele estar na cena de um simples acidente de carro. Com a confirmação de que tanto o Stuart quanto a Zuzu foram vítimas da ditadura, a Hildegard e Ana Cristina receberam uma indenização de R$240 mil. Em 2019, a Hildegard conseguiu emitir as certidões de óbito da Zuzu e do Stuart, mostrando que a causa da morte deles não foi natural. O documento diz: morte não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro, no contexto da perseguição sistêmica e generalizada à população, identificada como opositora política ao regime ditatorial de 1964 a 1985. Com o passar dos anos, a Zuzu e o Stuart receberam diversas homenagens. Em 81, o Chico Buarque lançou a música Angélica, em homenagem a ela. A música faz referência à busca da Zuzu por justiça. Em entrevista para a Rádio Atividade, o Chico Buarque falou: "Eu conheci muito a Zuzu, ela foi uma mulher que durante anos depois da morte do filho não fez outra coisa senão se dedicar a denunciar os assassinos dele, a reivindicar o direito de saber onde é que estava o corpo dele." Em 93, a Hildegard lançou o Instituto Zuzu Angel de Moda do Rio de Janeiro, em homenagem à mãe. Em 2001, o túnel Dois Irmãos, local do acidente do carro da Zuzu, foi renomeado para Túnel Zuzu Angel. E em 4 de agosto de 2006 foi lançado um filme chamado Zuzu Angel, que conta a história da investigação dela sobre a morte do Stuart. O filme conta com a Patrícia Pilar no papel principal, o Daniel Oliveira faz o Stuart e a Leandra Leal é a Sônia. Em 2010, foi instalada uma placa em homenagem ao Stuart na área de remo do Clube do Flamengo, já que ele era atleta do time. Rolou uma pequena polêmica depois disso, porque durante as obras que foram feitas para as Olimpíadas, a placa foi retirada e nunca foi colocada de volta. O Ministério dos Direitos Humanos questionou o time sobre o paradeiro da placa, mas não recebeu uma resposta. No aniversário de 55 anos do golpe militar, em 2019, o grupo Flamengo da Gente organizou um ato em homenagem ao Stuart no local onde ficava a placa, com a presença da sua irmã, a Hildegard. Só que rapidinho o Flamengo emitiu um comunicado dizendo que não tinha nada a ver com esse ato porque não se posiciona sobre assuntos políticos. Em agosto de 2015, foi inaugurado um busto do Stuart em frente ao campus da UFRJ da URCA, que era onde ele estudava economia. A inauguração também contou com a presença da Hildegard, que deu um depoimento muito emocionante. Ela disse que o Stuart foi impedido de se formar por causa dos militares, mas que ter o busto dele sorridente na frente da universidade dá a impressão de que ele tinha esperanças de um dia poder concluir seu curso, né? A ciclovia que fica em frente ao UFRJ da URCA também recebeu o nome dele. Em 2017, o nome da Zuzu foi inscrito no livro de Aço dos Heróis Nacionais, que fica no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília. Esse memorial é para homenagear heróis e heroínas nacionais que serviram para o engrandecimento da nação. Esse livro também conta com nomes como Tiradentes, Zumbi dos Palmares e Santos Dumont. E no dia 14 de maio, fez 54 anos do desaparecimento do Stuart. Até hoje a gente não sabe o verdadeiro dia da sua morte, nem onde está o seu corpo. E agora a gente vai ler a letra de Angélica, que foi a música que o Chico Buarque escreveu para Zuzu Angel. Quem é essa mulher que canta sempre esse lamento? Só queria lembrar o tormento que fez o meu filho suspirar. Quem é essa mulher que canta sempre o mesmo arranjo? Só queria agasalhar meu anjo e deixar seu corpo descansar. Quem é essa mulher que canta como dobra um sino? Queria cantar por meu menino, que ele já não pode mais cantar.
Quem é essa mulher que canta sempre esse estribilho? Só queria embalar meu filho, que mora na escuridão do mar. O áudio no início do episódio é da Luísa Azevedo de Almeida. Um beijo e obrigado por apoiar a gente.